de 78% das mulheres lésbicas brasileiras já foram vítimas de violência ou discriminação por causa da orientação sexual. Os dados são do primeiro Lesbocenso, levantamento online realizado entre 2021 e 2022. Os tipos de atos lesbofóbicos mais comuns, segundo o relato das participantes, são assédio moral, seguido por assédio sexual e violência psicológica. E o principal agente causador da violência foi a própria família. Quase 30% das entrevistadas contaram que foram vítimas de lesbofobia praticada por parentes. Se a discriminação é intensa, a resistência também, e não vem de hoje. Em 1983, aconteceu no centro de São Paulo o levante do Ferrosbar. Na ocasião, militantes do grupo Ação Lésbica Feminista foram impedidas de distribuir o jornal Xana com Xana no local, que era bastante frequentado pela comunidade lésbica. Elas então invadiram o bar para denunciar a censura, a perseguição e a violência policial. Uma das fundadoras do grupo era Roseli Roth, que levou a questão das mulheres lésbicas à mídia comercial, participando 2 vezes do programa da Hebe na década de 1980. Às vésperas do Dia da Visibilidade Lésbica, o BDF Entrevista recupera a memória das ativistas que lutaram pelo direito das mulheres homossexuais e aborda quais avanços ainda são necessários no país. Olá, eu sou Luana Ibelli e este é o BDF Entrevista, um papo sobre temas atuais, sempre com a visão popular que é a marca do Brasil de Fato. Obrigada para você que nos acompanha pelo YouTube, pela Rede TVT ou pela Rádio Brasil de Fato. Vamos para mais um papo. Hoje está aqui comigo a advogada Luanda Pires para a gente conversar sobre visibilidade lésbica e sobre os desafios, né, de ser uma mulher lésbica hoje no Brasil. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente, Luanda. Eu que agradeço, é um prazer enorme, parabéns pelo trabalho. Fico muito feliz de ter a nossa agenda, né, de mulheres lésbicas sendo discutida com tamanha profundidade e responsabilidade aqui pelo Brasil de Fato. Simbora então, Luanda. A gente passou pelo mês do orgulho lésbico, né? O mês do orgulho LGBT, o dia do orgulho lésbico. Agora a gente está falando de visibilidade lésbica. Dia 29 é o dia da visibilidade lésbica. Por que ainda é importante falar em visibilidade? Porque o uso dessa palavra ainda importa tanto quando a gente fala em mulheres lésbicas. As mulheres lésbicas, historicamente, sofrem apagamento dentro da própria comunidade LGBT e dentro do próprio movimento feminista brasileiro, né? Então, falar sobre visibilidade é reconhecer essa interseccionalidade que atravessa todas as mulheres lésbicas, né? É falar também sobre a necessidade de nós cuidarmos, falarmos sobre gênero e cuidarmos de mulheres para além de tudo isso que o movimento feminista branco tem trazido há muito tempo. É falar sobre raça, é falar sobre sexualidade, é falar sobre prazer, é falar sobre família. Então é dar visibilidade e focar a luz para todos esses assuntos, entendendo a humanidade de mulheres lésbicas como uma humanidade atravessada por muitas questões. Você tem falado, né, em cursos, enfim, educando as pessoas sobre essa trajetória do movimento. Então a gente tinha o movimento GLS, até a gente passar por uma sigla que contempla mais pessoas, né? LGBTQIA+, enfim. E o L à frente. Então, queria que você contasse um pouco dessa construção e o que muda quando as mulheres lésbicas estão à frente, puxando esse carro, né? Historicamente, mulheres estão à frente de todos os movimentos sociais, né? A gente pode dizer assim, sem medo de generalizar quando fala todos. O movimento brasileiro, o movimento de pessoas LGBTQIAP+, brasileiro, ele nasce através do movimento do Grupo Somos, né, da instituição do Grupo Somos, que era um movimento formado unicamente por homens. Então, depois da instituição do Grupo Somos, que as mulheres são convidadas, na verdade, se convidam a participarem das reuniões e vão criando um núcleo, uma espécie de núcleo dentro do próprio movimento. E depois de sofrer também muita discriminação, muita lesbofobia, passar por muito machismo, né, que elas saem do grupo
do Grupo Somos e começam o trabalho político, tanto político quanto político institucional, afora do movimento e criando o próprio movimento lésbico brasileiro. E eu tenho falado muito disso e pautado essa questão da gente, a gente enquanto mulheres lésbicas, enquanto movimento LGBTQIA+ brasileiro mesmo, entender a nossa história. A gente precisa entender a história, a gente precisa olhar para trás para de fato a gente conseguir construir futuro, né? Discutir presente, entender o que a gente está passando no presente. E essa mudança na sigla diz muito a esse respeito. A luta das mulheres lésbicas e o reconhecimento do próprio movimento LGBTQIA+, na necessidade da visibilidade a essas mulheres, como a vinheta já nos trouxe aí, trabalharam e trabalham muito desde sempre para a construção do próprio movimento, né? Muito embora a gente tenha esse apagamento histórico a respeito da militância de mulheres lésbicas e na construção de direitos para a população LGBTQIA+ brasileira, mas a gente não pode perder de vista que foram essas mulheres que puxaram o caminhão lá atrás. Então, desde sempre, desde do primeiro seminário, né, o Seminário Nacional de Mulheres Lésbicas, que dá origem ao dia 29, inclusive, que institui o dia 29 como Dia da Visibilidade Lésbica, trazendo aí, pautando politicamente as agendas de mulheres, óbvio, mulheres lésbicas e população LGBTQIA+. Então, quando mulheres lésbicas se unem e vão confrontar as diversas violências que nós sofremos, a gente não traz apenas o movimento de mulheres lésbicas e não cria direitos e defende direitos e discute políticas públicas apenas para mulheres. Então, todo o movimento LGBTQI é abarcado. Então, essa mudança da sigla, ela é muito importante para esse reconhecimento público. E memória, legado, tudo isso é tão importante, né, quando a gente fala na população LGBT+, porque tanto extermínio, né, tantas mortes, quando a gente fala de envelhecimento também é uma questão, então se torna mais importante ainda pensar em memória, em legado, em quem deixou algo construído para que hoje as novas gerações pudessem ter mais direitos, mais informação, mais consciência. Isso também faz parte, né, da conscientização das pessoas. Sem dúvida nenhuma. Sem olhar para o passado, a gente não consegue entender o presente nem pensar no futuro, né? Então, a memória ela é muito importante e a gente precisa reconhecer isso enquanto sociedade. Porque não adianta a gente falar sobre lesbofobia, falar sobre racismo, falar sobre LGBTfobia sem entender de onde vem. Porque senão a gente vai estar discutindo num plano das ideias, a gente não vai conseguir implementar isso e mudar o futuro, o presente, né, acima de tudo, e pensar num futuro onde a gente tenha qualidade de vida, a gente tenha todas as pessoas vivendo e conseguindo exercer a cidadania dentro desse Estado democrático de direito, que ainda, eu falo desse suposto Estado democrático de direito, porque nós não podemos falar em democracia enquanto a gente tiver esses altos índices de violência aí, contra pessoas que pertencem a grupos historicamente minorizados. No caso, a gente falou até um pouco no começo do programa, né, desses números, de acordo com o censo, né, que a gente mostrou o Lesbocenso, mais de 78% das mulheres lésbicas já sofreram violência ou discriminação. Eu queria que você falasse um pouco, né, o que esses dados revelam sobre essa estrutura de lesbofobia no Brasil, que é uma palavra, a gente fala em feminicídio, né, em várias questões, mas quando fala também das mulheres lésbicas, a gente abre também um recorte importante, né, para pensar, mas não é muito discutido também a lesbofobia. Então, eu queria que você entrasse um pouco nesse assunto. São números altos, né, que fazem a gente pensar. São números muito altos e a gente não pode perder de vista também que são números subnotificados, né? Infelizmente, porque nós não temos um Estado realmente, muito embora essa luta histórica e tudo que a gente tem hoje vem dessa organização, né, do grupo, principalmente do GALF, né, do movimento lésbico brasileiro, que vem discutindo políticas públicas desde o início do movimento LGBT brasileiro, quase falei o GLS, porque a gente pensou na mudança da sigla. Mas são números subnotificados, né, são números aí colocados, vêm de fruto de pesquisa da própria sociedade civil, né? A gente não tem um Estado realmente preocupado em mapear essa população, em entender os atravessamentos, né, da própria violência contra mulheres lésbicas. A gente precisa de política pública voltada para a nossa população também. E, óbvio, são números assustadores, subnotificados, o que assusta ainda mais, né, nos assusta ainda mais. E a violência contra mulheres lésbicas, ela tem características muito específicas, né? Ela foge do padrão, por exemplo, da violência de gênero,
né, quando a gente fala sobre mulheres cisgêneras e heterossexuais, porque o ódio, a violência contra o ser mulher, contra a ideia de uma mulher sentindo prazer, exercendo a sua sexualidade, atravessa muito essa violência e faz com que a gente tenha aí, nos casos concretos, de fato, situações de violências que se equiparam à tortura, quando mulheres lésbicas sofrem violência, seja sexual, seja o lesbocídio, né, seja violência, inclusive moral, dentro do mercado de trabalho. Então, são muitos atravessamentos que precisam ser olhados de fato, entendendo mesmo como essa sociedade ainda vê o corpo de mulheres lésbicas, né? E partindo, óbvio, sem dúvida nenhuma, é preciso partir da questão de gênero, né? Pensando na reificação do corpo da mulher dentro das sociedades capitalistas, mas entendendo o quanto essa sexualidade, dentro desse padrão de moral cristã, faz com que mulheres lésbicas, da moral cristã, faz com que as mulheres lésbicas sejam violentadas de forma muito mais odiosa, de forma muito mais violenta e sem proteção alguma. Eu acho que é uma das grandes questões desses números que assustam é que as mulheres lésbicas elas não têm equipamentos seguros, locais seguros para buscarem ajuda. Eu tenho, né, eu sou presidenta da organização da Associação Brasileira de Mulheres LGBTIs, sou cofundadora e diretora de políticas públicas do Me Too Brasil, onde a gente atende e atende essas sobreviventes de violência e vai entendendo todos esses atravessamentos que precisam ser olhados pelo Estado. Mas antes de tudo a gente precisa, eu sempre falo quando a gente vai falar sobre violência e sobrevivência, porque para pessoas que estão expostas a tanta violência, violências diárias, às vezes as microagressões dentro de casa, dentro do mercado de trabalho, na vida social, até as piores violências, até a gente chegar no lesbocídio, o quão essas pessoas elas precisam ser amparadas e estão marginalizadas porque a gente não tem um Estado focado em olhar para essas vidas de forma adequada, entendendo que sim, a gente precisa, além de mapear para criar essas políticas públicas, né? E nem dentro de casa essas mulheres estão seguras, né? A gente viu também que o índice é super alto, 30% dessas agressões são cometidas dentro de casa, ou seja, o lar ainda não é seguro para pessoas LGBT+, para mulheres muito menos, né? E quando a gente fala de mulheres lésbicas, o lar ainda continua sendo um lugar extremamente violento. Por que essa realidade não muda, Luanda? E como a gente transformar nessa situação? Eu acredito que a grande questão é realmente esse reconhecimento de que, e é uma problemática que vira social, né? Nós temos um Estado onde a família é a base da sociedade. A partir do momento que a gente, enquanto população LGBTQIAP+, vai publicamente e diz para o nosso grupo populacional, lar nunca foi um lugar seguro, né? Nós sofremos violência desde muito cedo, porque, querendo ou não, a sexualidade, né, e as nossas identidades, elas são desenvolvidas e expostas desde criança. Não existem crianças LGBTs. Tanto existem que elas começam a sofrer preconceitos desde muito da tenra idade dentro de casa. E são discriminações e violências que vão atravessar a existência dessas pessoas o resto da vida, né? Porque a partir do momento que eu tenho um Estado que fala que a família é a base da sociedade, né? E eu tenho uma família que não me protege, muito pelo contrário, essa família me violenta, ainda que haja uma mudança, uma conscientização, porque eu acredito realmente que o afeto e o amor podem mudar bastante, não auxiliam muito essa construção do enfrentamento à discriminação quando a gente fala sobre família, né? Essas pessoas estarão atravessadas e sustentarão os impactos dessa violência dentro de casa a vida inteira. Então a gente precisa, para que a gente consiga combater e entender que sim, o afeto ele é também ferramenta para combater discriminação quando a gente está falando sobre crianças LGBTs, vidas, né, adolescências e vidas LGBTs, a gente precisa de educação, a gente precisa de uma sociedade interessada em proteger crianças, já que nós somos a família é a base da sociedade, criança é construção de futuro, né? Muito embora a gente possa falar, a gente tenha discordâncias políticas em alguns momentos, isso é um fato dentro do entendimento social brasileiro, de que a família e criança precisam ser protegidas, na verdade, então que consigamos proteger todas.
E isso vai ser feito pela educação, né? Educação, trazendo a discussão, como a gente está fazendo aqui, por isso que eu parabenizo de novo, isso é muito importante, são espaços muito importantes para que a gente consiga acessar pessoas que, por desconhecimento, né, por não entenderem como lidar, precisam sim de orientação, conversar sobre isso, divulgar assuntos, muito embora a gente parta sempre, quando a gente vai falar sobre população LGBTQIA+, a gente parta sempre do lugar da violência, porque infelizmente é esse lugar imposto, né, a todas as pessoas, mas vai ser a partir do momento que a gente enfrenta essa realidade, que a gente educa essas pessoas, que a gente vai de fato conseguir mudar essas vidas. E a gente está falando de crianças. Nós estamos falando de pessoas crianças LGBTs começam a sofrer preconceito dentro de casa, na escola, a partir mais ou menos dos 6, 7 anos de idade. Está falando de crianças que estão ali começando a vida, começando a entender de mundo, né, dentro ali das limitações, óbvio, de uma criança, mas que ela precisa ser cuidada. E ela precisa ser cuidada pelo Estado, pela sociedade e pela família, porque essa responsabilidade, como diz, está muito bem trazida na nossa Constituição Federal, ela é uma responsabilidade solidária. Pois é, né? E você falando tudo isso me vem à cabeça, né? Esse conceito de família que está posto, que exclui as famílias LGBT+, né? Como se pessoas LGBT não tivessem famílias dignas, como se as crianças, como você falasse, LGBT+, não existissem. E mais do que isso, né? Pensar também no quanto tudo isso continua colaborando, né? Para que as pessoas continuem em sofrimento. E se a gente for pensar uma família, uma sociedade que seja mais confortável para pessoas LGBT+, é confortável para todos, porque esses padrões que violentam as crianças LGBT+, por não se conformarem com determinados padrões de gênero, né, com determinado jeito de falar, com determinado jeito de se comportar, acaba também trazendo um peso para todos nós, né? Todos nós estamos ali presos a esses formatos. Se você não é uma mulher adequada, um homem adequado, e isso cai de uma forma muito mais violenta para as pessoas LGBT+, né? Então acredito que é uma luta de fato de toda a sociedade, né? Pensar que essa sociedade mais justa, que proteja as crianças LGBT+, na verdade está protegendo a todos nós, porque esses padrões nos machucam a todos, né? Como sociedade. Sem dúvida nenhuma. E uma sociedade segura para um grupo social, para uma pessoa, um grupo social, ela é segura para todo mundo, né? A gente precisa, enquanto sociedade, entender isso, que a violência contra pessoas LGBTs, ela não atravessa apenas pessoas LGBTs. A gente está falando sobre segurança pública como um todo, a gente está falando de acesso à educação como um todo, a gente está falando sobre acesso ao mercado de trabalho como um todo. A partir do momento que a gente tem esses núcleos sociais, esses espaços sociais recebendo, tratando com segurança, respeitando os direitos da população LGBTQIA+, isso vai abrir para que outras pessoas também passem a ter segurança em todos os espaços sociais, né? A Constituição Federal traz aí todos os direitos humanos, sociais, políticos, civis para toda a população, e a partir do momento que eu tenho um grupo social sendo assassinado por ser quem é, ou seja, a gente não tem o respeito à vida, a gente não tem o respeito à segurança, o acesso à saúde, o exercício pleno da cidadania, que deve ser garantido pelo Estado para todas as pessoas, a gente tem uma sociedade incompleta, uma sociedade violenta, e essa violência ela vai sim respingar em todos os demais grupos que ainda não entendem, né, que muito embora não sejam atravessados de forma direta, são também atravessados de forma indireta. Porque a gente está falando sobre política pública, e muito embora elas sejam aí mecanismos de combate às desigualdades, ou seja, elas precisam ser desenvolvidas pensando em determinados grupos sociais, os efeitos dela é para a sociedade como um todo, é para o Estado. Agora eu queria falar de cuidado, que é uma pauta que você tem se dedicado bastante, né? A Luanda representou essa pauta na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí eu queria te perguntar, né, como pensar no cuidado quando a gente fala das mulheres lésbicas e por que é tão importante falar em cuidado para essas pessoas, né, para essa população? Muito embora seja um direito inerentemente humano, é um direito que parece ser uma discussão tão nova, né? Ano passado, quando eu fui à Corte Interamericana fazer essa sustentação oral, trazendo a perspectiva do direito do cuidado da população LGBTQIA+ brasileira, uma das grandes questões assim, que me atravessam enquanto uma mulher lésbica brasileira, né, uma mulher negra, é que a gente não chegou nesse lugar. Como falar em direito ao cuidado? E foi uma das questões lá na Corte Interamericana
A gente tem um representante brasileiro, né? E foi uma das coisas que eu perguntei para ele, como que eu vou falar sobre direito ao cuidado de uma população que sequer consegue sobreviver? A gente vive num dos países mais inseguros para a população LGBTQIA+ viver no mundo. Muito embora a gente tenha um avanço legal formal muito grande, né? Nós somos um dos poucos países que criminalizou a LGBTfobia. Mas como que eu vou falar, como que eu falo de cuidado se a gente continua matando essas pessoas? A gente sequer, enquanto sociedade, entende o cuidado como direito, né? Aí a gente pode abrir para a sociedade como um todo, né? Saúde mental, a gente está começando a discutir saúde mental agora, né? Com o Estado brasileiro aí, inclusive, reformulando as normas, a NR1, trazendo a questão do cuidado para a responsabilidade das empresas privadas também, que isso nada mais é do que o reconhecimento do Estado, de que eu falo muito sobre a NR1 quando eu vou falar sobre cuidado, porque a partir do momento que o Estado brasileiro determina que as empresas têm responsabilidade em razão dos riscos psicossociais a que a nossa população LGBTQIA+ é exposta, e aqui trazendo, né, dentro da nossa perspectiva do assunto hoje, é o Estado reconhecendo que essas violências, elas não apenas existem, mas que elas impactam na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Isso é direito ao cuidado. E a gente começa a discutir, a gente tem uma política nacional de direito ao cuidado do ano passado, apenas no Brasil. Quando eu fui para a Corte Interamericana, a discussão ainda estava no grupo de trabalho, a política ainda nem tinha sido lançada, mas é preciso. Quando eu vou falar sobre cuidado com pessoas LGBTQIA+, eu foco sempre, e eu falo que a gente precisa focar sempre, dado inclusive essa vulnerabilização que vem desde a infância, essa discriminação que vem desde a infância, na necessidade do autocuidado. Porque no Brasil, o cuidado ele envolve o autocuidado, né, o cuidar de si, o cuidar do outro e do ser cuidado. São nessas 3 dimensões que a gente entende a política do cuidado no sistema legal brasileiro. E a gente, enquanto população LGBT, o cuidar de si é o único que nos resta, a partir do momento que a gente, desde muito cedo, não pode ser cuidado, né? Porque a gente sofre discriminação da família. A gente também precisa pensar que a gente vai construindo esses vínculos afetivos no decorrer da vida. Então, nós formamos outros núcleos familiares pelo afeto. Então, aí, a partir desse momento que a gente exerce também essa política do cuidado com o outro, que é cuidar do outro, mas principalmente a gente precisa, enquanto pessoas LGBTQIA+, pensar no autocuidado, que é se proteger, se resguardar e nos colocar em primeira pessoa, né? Entender que as discriminações nos atravessam e vão atravessar de diversas formas, por isso a gente precisa, enquanto movimento social, cobrar do Estado legislações como essa nova regulamentação da NR1 para que a gente consiga ser cuidado também dentro do mercado de trabalho, né? Porque a gente fala também sobre inclusão da população LGBTQIA+ no mercado de trabalho, mas que inclusão é essa que está sendo feita? A que custo, a que preço? Porque são as nossas vidas que estão inseridas nesse mercado formal de trabalho por meio das políticas afirmativas que são atravessadas ali em forma muito condensada pelas discriminações. Então esse autocuidado, entender que sim, essas discriminações me atravessam, elas impactam na minha vida social, na minha vida particular, impactam na minha vida dentro do mercado de trabalho e procurar ferramentas mesmo, né, para que a gente consiga cuidar de si, seja por meio de terapia, seja por manutenção de espaços de lazer, seja através da convivência com pessoas que realmente nos fazem bem, que não necessariamente são da família consanguínea, e tudo bem, né? E tudo bem que não seja, a gente precisa cuidar e viver em ambientes, e aí muito também pensando e absorvendo muito do que o movimento negro, o movimento de mulheres negras trazem, né? Sobre isso, para a gente consiga viver de fato em harmonia e se blindar um pouco de toda a discriminação. Porque é difícil viver o tempo inteiro, como você falou um pouco antes, né, sobre esse olhar da violência, né? A violência sendo a constitutiva dessas identidades, sendo que atravessa as vivências das pessoas LGBT+, o Renan Quinalha fala isso, né? O quanto a violência é o que constitui essas identidades, então se procura uma outra forma de se construir, é isso que se busca, né, para as novas gerações,
Mas me chama a atenção também, né, para além do autocuidado, esse fortalecimento para cobrar que o cuidado não seja algo só na esfera individual, né? Porque quando a gente fala do discurso do cuidado que vai para a mídia, né, para o discurso mais popular, ele está sempre tão individualizado justamente porque por não conseguir contar com as estruturas, né, do Estado, da sociedade, sobra ao grupo, né, ter que se fortalecer sozinho. Isso é muito difícil para uma criança, isso é muito difícil para um adulto também que cresceu sob tantas violências, né, e aí você acaba tendo que sozinha buscar suas amizades, construir uma nova família, e é por isso, de novo, né, a nossa responsabilidade como sociedade criar estruturas para que o indivíduo não tenha que ser tão autossuficiente, porque a gente não se cuida totalmente sozinho também, né, ninguém nasceu e se cuidou sozinho, se limpou sozinho, todo mundo está aqui porque foi alimentado, foi cuidado por alguém, e pessoas LGBT+, também têm esse direito de serem cuidadas não só por si mesmas e pelos seus amigos, mas pelo Estado, pela sociedade. É muito importante também ter essa dimensão, né, Luanda? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que uma das coisas que mais atravessam também, né, depois, impactam, na verdade, a vida dessas pessoas, das nossas pessoas, é justamente o fato de sequer reconhecer que pode ser cuidado. Né? Se eu não reconheço que eu posso ser cuidado, porque eu tenho que sempre... Né, dentro dessa perspectiva, entendendo que a violência começa desde muito cedo dentro de casa, então essa solidão e essa solitude atravessam muito cedo crianças, as existências LGBTs desde crianças. Essa pessoa, além de aprender a viver só, né, e de uma maneira, aprender assim, a muito custo, né, a custo de muita dor, ela perde essa noção de que ela pode ser cuidada. E ela passa a entender que para ela ser aceita em razão da discriminação, ela precisa agradar o outro. Então vem essa perspectiva do eu vou sempre cuidar do outro. Então, pessoas LGBTs estão sempre acostumadas a deixar muito de si nas relações para receber muito pouco, por causa dessa perspectiva do cuidado, que é isso, eu vou cuidar do outro para eu ser aceita aqui, eu preciso ser agradável, isso desde a infância. Isso vai se reproduzir na adolescência, isso vai reproduzir nas relações afetivas, sexuais, amorosas, isso vai refletir no mercado de trabalho, isso vai sobrecarregar essa pessoa. Né? Por isso que eu falo assim, que a gente precisa olhar para si. Porque enquanto pessoas que sofrem desde muito cedo são educadas a deixar muito de si para conseguir conviver em sociedade, serem aceitas em sociedade, né? Assim como pessoas negras, assim como mulheres, a gente precisa voltar para a gente primeiro. A gente precisa primeiro voltar para a gente para depois pensar em cuidar do outro e estar em lugares de convivência pacífica. Né? Para que a gente consiga de fato entender que sim, nós somos merecedores de cuidado, né? E a gente precisa estar bem para a gente conseguir se organizar e cobrar do Estado políticas públicas e que desde o combate a todas essas questões até desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o cuidado, mesmo ainda mais agora que a gente tem um plano nacional de cuidado, olha que maravilha, então é muito importante mesmo. E você falando de cuidado e de se perceber merecedor de cuidado, eu penso muito na pauta do envelhecimento também, né? Que foi uma pauta central na Marcha do Orgulho desse ano e que atinge muito os homens gays, né? Eles falam muito sobre esses padrões, porque o homem, ele tá muito acostumado a ser cuidado, mas quando ele precisa ser cuidado por outros homens, aí a conversa vai ficando muito mais complicada. Como que é essa pauta do envelhecimento para as mulheres lésbicas, né? A gente sabe que as mulheres, elas estão na frente do cuidado, são muitas pessoas LGBT+, que acabam cuidando dos parentes quando envelhecem, né? Então, como é, né? Não se sentir muitas vezes merecedor de cuidado, não receber cuidado e ter essa expectativa de cuidar do outro, né? E como a gente pensa essa questão quando a gente fala no envelhecimento dessa população. Tem uma ativista negra maravilhosa, Leni Blue, do Movimento Negro Unificado, que ela fala muito bem sobre idosidade, ela traz toda essa perspectiva, né? O abandono, né? Porque se nós temos uma população marginalizada enquanto jovem, enquanto sociedade que nós temos o costume de abandonar pessoas idosas, quando a gente fala sobre mulheres lésbicas, então, esse abandono, ele é muito, ele óbvio, né? Tão sério quanto, mas ele se aprofunda dentro de diversos ângulos, assim. Eu escuto muito a Leni Blue e ela fala desde o abandono em relação à saúde. O familiar é o primeiro deles, né? Até porque
isso já acontece com pessoas idosas, cisgêneras, heterossexuais e brancas nesse país. A gente não tem o costume de cuidar da população idosa, né, enquanto sociedade. E é uma questão muito interessante, porque para todos nós, se as deusas quiserem, né, e se a violência permitir, chegaremos à idosidade. Então, é um contrassenso uma sociedade que está envelhecendo, os números também demonstram que a gente está envelhecendo e que não cuida dessas pessoas. E quando a gente vai falar sobre mulheres lésbicas que não conseguem, na fase adulta, né, início de fase adulta, por exemplo, ter atendimento médico qualificado específico, quando vai ao ginecologista, né, ou a ginecologista, que diversos exames são pulados porque os médicos cisgêneros e heterossexuais entendem que determinados exames mulheres lésbicas não precisam fazer porque não têm relação sexual com falo, né? Quando passa-se para a idosidade, o abandono é completo. Né, sequer tocam nessas mulheres, sequer entendem que essas mulheres elas precisam ser cuidadas, e ainda que essas mulheres busquem, né, porque como a gente também acabou de falar, muitas mulheres deixam de ir a médico, procurar fazer, né, esse autocuidado e cuidar de si. Então a gente precisa nos olhar enquanto sociedade, reconhecer que pessoas idosas precisam sim de cuidados específicos, né? E sim, tem outro ritmo, são outras dimensões do cuidado, mas ainda assim partir desse lugar que a gente está falando sobre humanidades, que já deram muito, aí falando de mulheres lésbicas, já deram muito para a sociedade brasileira como um todo, já deram muito para o movimento lésbico brasileiro, né? Se a gente está aqui falando sobre direito ao cuidado hoje, é porque essas mulheres trabalharam muito. Né, e deram muito de si, da própria vida. E reconhecer a importância dessas pessoas e valorizar a idosidade, valorizar as pessoas idosas, porque é isso, todos nós ficaremos, se esse Estado permitir. Pois é, né? E falando de pessoas que o Estado não permitiu, né, chegar nessa fase, quero retomar, né, a história da Luana Barbosa e o que isso representa, né, quando a gente fala de direitos de mulheres lésbicas. Aqui a gente está também falando de uma mulher lésbica preta, né, que foi assassinada pela violência do Estado. É um caso reconhecido de lesbofobia, Luanda, e essa morte da Luana Barbosa, né, depois de tanto tempo, ela resultou na lei municipal sancionada em Niterói, né, em 2021, que instituiu o Dia Municipal de Enfrentamento ao Lesbocídio em 13 de abril, né, que é a data da morte da Luana. E tem tramitado também um projeto similar na Câmara dos Deputados que prevê a inclusão dessa data no calendário nacional. Isso ainda, enfim, né, está na tramitação. Recomenda a implementação de políticas públicas para combater a violência contra mulheres lésbicas e bissexuais. E aí eu te pergunto, né, pensando nesse caso tão emblemático, tão triste, ainda não solucionado, são avanços essas leis ou tramitação de lei? A gente não avançou, né? A gente ainda não tem algo nacional. E se não há avanço, né, o que ainda falta para que a gente tenha uma solução para esse caso, para que outras mulheres negras, né, lésbicas não vivam esse mesmo sofrimento, né, e o fim da sua vida de fato, como foi com a Luana? Eu acho que o caso da Luana, ele representa, assim, ele escancara o que a gente tem em relação a racismo, a violência de gênero, a lesbofobia, o sistema de justiça brasileiro, né, e sociedade brasileira também. E por óbvio, né, a segurança pública, em que ritmo essa segurança pública hoje ela é desenvolvida e ela é realizada. Porque foi uma mulher negra, lésbica, não lida socialmente como feminina, que numa operação policial, ela sofre tortura, né? O caso da Luana não é simplesmente um lesbocídio. Ela foi torturada. E ela foi torturada pelo Estado. Uma das grandes nuances do caso da Luana é a responsabilização do Estado, que precisa, óbvio, a gente precisa da responsabilização para a família, uma resposta para a família, porque sem resposta não tem direito, não tem justiça, né? É uma mulher que foi assassinada com elementos de tortura. E depois também pensando, né, e a gente já vem pensando e discutindo isso muito dentro da advocacia
LGBT, o que a gente vai fazer com isso depois em relação ao Estado brasileiro, porque a gente está falando de força de segurança pública e o Estado que não está respondendo. Um judiciário que a gente tem um protocolo de perspectiva de gênero que vem aí, inclusive, que foi implementado e construído entendendo que o sistema de justiça hoje desse país ele é branco, masculino, cis hétero e de classe muito alta, né? E que a população os casos concretos, né? A população que é analisada, né, as vidas que são analisadas por esse sistema de justiça, elas sofrem, né, óbvio, porque nós estamos falando de seres humanos. Em maior ou menor grau, todos nós crescemos nessa sociedade, fomos fundidos nessa sociedade, reproduzimos discriminação. E o sistema de justiça, quando a gente tem um sistema de justiça tão homogêneo, né, assim, todas as discriminações que essas pessoas elas carregam, né, elas são apresentadas quando da análise dos casos concretos. Então, o caso da Luana, até hoje, não ter sido julgado, né, a gente já tem, inclusive, um dos policiais morreu, um dos policiais que estavam no caso, né? Ele morreu, para a gente ver a demora do sistema de justiça em analisar, a falta de, estava falando do protocolo de perspectiva de gênero, que reconhece, né, a atuação desse sistema de justiça como uma atuação falha no que diz respeito a trazer todas essas discriminações para as suas decisões. Esse protocolo, uma dificuldade enorme para que esse protocolo seja, de fato, analisado e colocado no caso da Luana, né, porque é uma questão muito séria. O caso inteiro precisava ser analisado e ter sido orientado com base nesse protocolo, muito embora o protocolo tenha vindo depois, ele já está aí há muito tempo. E a violência escancarada, assim, da própria sociedade que fica em silêncio com um caso tão absurdo desse, né? Eu acho que também isso precisa ser levantado. Será que se fosse uma mulher branca na Paulista, a sociedade civil brasileira, porque é um caso de repercussão internacional, né, estaria da forma, silente da forma que está? O silêncio também mata, a inércia também deixa morrer, né? Então a gente precisa se olhar como um todo, nessa tríplice que a gente fala que sustenta essa sociedade, sustenta esse Estado. E, óbvio, qualquer política pública, e aí eu digo mesmo, qualquer política pública que traga, ainda que seja para marcar uma data no calendário, né, para a gente lembrar, isso é memória. Isso é memória. A partir dessa lembrança de uma data fixada no calendário, você vai dar visibilidade para esse acontecimento, visibilidade para essas violências, visibilidade para essa população, é muito importante, né? Mas a gente precisa de uma política pública completa. A gente precisa do Estado brasileiro entendendo, sim, partindo desse caso, partindo do caso da Carol, partindo de outros casos nacionalmente conhecidos, de uma política ampla que proteja essas mulheres, né? Muito embora a gente, as pessoas antidireitos, né, esses grupos antidireitos que estão sendo formados aí, que vêm aí trabalhando de forma muito articulada para combater a evolução dos direitos, né, dos grupos historicamente minorizados, da população LGBTQIA+, diga o contrário, a gente precisa sim de política pública específica. A política pública é para isso, é instrumento de combate à desigualdade, cabe ao Estado fazer isso. Então cabe ao Congresso Nacional, sim, né, tramitar e de forma célere, respeitando, óbvio, a gente não quer que passe por cima de nenhum processo legislativo, mas respeitando o processo legislativo e não fazendo com que esse processo legislativo seja travado em razão de discriminação, para que a gente de fato consiga, né, honrar Luana Barbosa, honrar Carol, honrar Marielle Franco, todas essas mulheres lésbicas e negras, né, que tiveram suas vidas ceifadas em razão de discriminação, em razão de formas tão violentas, mas que a gente possa, de fato, proteger as nossas meninas, né, as nossas mulheres, e criar futuro, e desenvolver um futuro seguro e saudável para a gente. Que é isso, se a gente tem uma força de segurança pública violenta e tão discriminatória, isso vai revelar em toda a sociedade. Não é apenas sobre Luana Barbosa, é principalmente, sim, porque agora a gente precisa de um Estado respondendo, né? Mas é sobre a sociedade brasileira, é sobre as mulheres, é sobre a população de classe baixa, é a população marginalizada e a população de mulheres lésbicas.
Como que você vê as novas gerações de mulheres lésbicas, bissexuais? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né, para quem está no ativismo, te dá esperança, como que essas jovens têm se colocado no ativismo, pensando em perspectiva de futuro também, a gente caminhou bastante. Eu amo. Eu fico muito feliz quando eu vejo as novinhas e assim, e que já absorveram, que têm absorvido tanto assim do nosso histórico, né? E eu acho que enquanto sociedade, essas novas gerações, elas têm trazido o que a gente tem há muito tempo brigado como movimento social, como mulheres mesmo, como existência, é a normalização das nossas existências, o respeito às nossas existências. E essa geração nova, óbvio, né, depois de muita luta do movimento como um todo, que hoje a gente consegue falar sobre isso, a gente consegue que essas crianças e adolescentes consigam exercer a humanidade de forma um pouco mais tranquila, muito embora não, né, ainda atravessadas pela violência. Eu fico muito feliz. Eu fico realmente muito feliz. Eu gosto sempre de dar as palestras, aulas e tudo em faculdades, em escolas, fazer roda de conversa, porque é isso, é nessa troca e é sustentando mesmo, auxiliando essas crianças e adolescentes e jovens para a gente construir futuro. E eu vejo que estão, querendo ou não, eu acho que dentro do, né, a gente tem um movimento social aqui no Brasil que nasce, que se constitui ali na época da ditadura, e a gente vai lutando contra isso. Hoje a gente tem um espaço social um pouco ainda muito discriminatório, mas com o movimento LGBT muito mais resistente e organizado, né? Aí são anos, décadas de organização que está propiciando que essas crianças e adolescentes possam ser e exercer essa sexualidade, ainda que não em casa, mas entendendo. Você já conversar com jovens, já entendem. Na minha casa, minha mãe e meu pai, eles são extremamente preconceituosos, mas a gente sai junto, o meu grupo de amigos, na escola, por isso a importância de defender esses espaços, né? Você falou em construir futuro. Para a gente encerrar, que futuro, né, você imagina que possa ser construído, que mulheres lésbicas, bissexuais possam habitar com os seus direitos, né, com tudo isso que você falou aqui durante essa conversa? Olha, eu acho que o futuro está sendo construído agora, né? Está sendo construído há muitos anos, está sendo construído agora, está sendo refinado e é uma constante, né? O futuro se constrói com o passado, se constrói no presente. E eu espero que com tudo isso que a gente está fazendo, está falando, né, de diversas maneiras, em diversos locais, por diversas mulheres, que a gente de fato consiga construir um futuro, um país que seja realmente seguro, né? Eu acho que sem segurança e sem educação a gente não vai a lugar nenhum. Eu não consigo falar sobre qualquer outra espécie de direito sem que eu tenha uma população vivendo em segurança, né? Exercendo com plenitude a cidadania, né? Que é o que nos faz, dentro de um Estado democrático de direito, como seres pertencentes a uma sociedade. Então, eu acredito no futuro. Eu acho que a pessoa que trabalha com o que eu trabalho, atendendo sobreviventes de violência, direito antidiscriminatório, movimento social, perder a noção de futuro e sonhar futuro seria realmente desistir da vida, desistir do próprio trabalho. Então, eu acho que a gente está construindo bastante, sim, tem muita coisa para ser feita, muita, mas a gente já pode, eu vislumbro um futuro que seja mais doce para a nossa população, um futuro onde a nossa população de fato consiga estar inserida no mercado formal de trabalho, sem sofrer violência dentro do mercado formal de trabalho, um futuro onde as famílias já entendam um pouco mais, ainda que óbvio, né, a humanidade ela se desenvolve, ela muda, é extremamente mutável, né? Nós somos seres humanos, mas que as famílias consigam entender e respeitar cada vez mais as existências, né, das suas crianças LGBTs, propiciando com que essas crianças tenham de fato infância saudável, porque é a partir da infância saudável que a gente vai ter um futuro melhor para todo mundo. Então eu sou uma pessoa que sonha muito e acredito realmente que a gente está construindo, óbvio, né, atravessados aí por muita dor, mas um futuro onde a gente possa parar de falar da população LGBTQIA+, partindo da chave da violência, porque a gente possa daqui a alguns anos estar aqui falando essencialmente sobre cuidado e quanto a violência diminuiu.
Que assim seja. Luanda, muito obrigada por esse papo, obrigada por Obrigada, todas as informações e até uma próxima para a gente falar de cuidado, de sonhos, que eu acho que qualquer população, qualquer pessoa nesse mundo tem esse direito. Exato, o direito à felicidade, que é um direito constitucional. Pois é. Obrigada. Muito obrigada. Bom, e assim a gente encerra o BDF Entrevista de hoje. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Aproveito para te lembrar que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da noite, no YouTube do Brasil de Fato e na Rede TVT. E às 9 da noite a gente também está na Rádio Brasil de Fato. Obrigada pela companhia. Até uma próxima. Tchau.